Saberes sistêmicos para a prosperidade. Vamos ver o que vem hoje pra gente olhar? A riqueza é um esporte coletivo. A complexidade do mundo em que vivemos exige cada vez mais habilidades variadas para que sejamos bem-sucedidos. Ao administrar um negócio, por exemplo, temos de lidar com a operação, o marketing, a venda, o financeiro, o jurídico, o contábil, o fiscal e etc. Isso exige um tanto de conhecimento que uma única pessoa nunca vai conseguir ter sozinha. Ser capaz de criar um time que trabalha junto harmonicamente é a chave para a prosperidade. Ninguém é bem-sucedido sozinho. Precisamos dos demais. Precisamos reconhecer o talento das pessoas e pedir ajuda. Adoro essa reflexão. Muitas vezes, quando a gente segue para o mundo do empreendedorismo, para o mundo autônomo, para abrir nossa própria empresa, nosso primeiro CNPJ, às vezes a gente vai se deparar nessa situação de não ter exatamente uma possibilidade de construir uma equipe logo de cara. Isso acontece para muitas pessoas. E por isso muitas vezes a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. A questão é o quanto nós temos de conhecimento para fazer tudo ao mesmo tempo. Porque normalmente quando a gente está aí nesse processo de abrir uma empresa, a gente é mais novo. Diferente de alguém que já tem ali, de repente, seus 60, 70, 80 anos, que teve tempo para construir bagagem em várias áreas. Isso não é uma realidade normalmente. Muitas vezes esse lugar do que essa mensagem quer trazer é, como o título diz, a riqueza é um esporte coletivo, é entender que nós precisamos uns dos outros. E nós podemos nos auxiliar e andar muito melhor, muito mais rápido, muito mais fluido, se a gente tem uma equipe de apoio, uma rede de apoio. Muitas vezes, como eu falei no início, a gente não vai conseguir contratar vários profissionais, mas quantas vezes a gente pode pensar em parcerias e de repente essas parcerias terem custos mais baixos inicialmente? É uma possibilidade? Quando esta carta, sabendo que ela vem de um baralho sistêmico normalmente a gente vai falar sobre constelações familiares sistêmicas, e nisso a gente traz também muito um olhar sobre crenças e padrões familiares que nos conduzem cegamente em muitas coisas. Eu gosto também de trazer essa reflexão de que quanto a nossa educação e a nossa cultura, às vezes, pode ter nos ensinado sobre a riqueza ser uma disputa, uma competição. E olhar a partir desse olhar vai fazer a gente se afastar mais, ou ficar mais difícil, mais árduo esse caminho. Quando a gente pensa sobre a riqueza ser um esporte coletivo, a gente entende que se eu tenho esse olhar de coletivo e eu penso que eu quero enriquecer, mas eu também quero que os outros enriqueçam, isso se torna mais fluido, isso se torna mais dinâmico, isso se torna mais possível, porque não é uma competição. É um coletivo seguindo para um mesmo caminho. E quando a gente pensa no coletivo, a gente diminui talvez o olhar de competição, de ser disputa, porque não é. E até trazendo uma outra reflexão aqui sobre coletivo, sobre disputa, às vezes a gente foi também ensinado sobre concorrência, e que concorrência também pode ser disputa. E não é necessariamente isso, não. Porque mesmo quando a gente tem duas pessoas ou duas empresas prestando o mesmo tipo de serviço, vendendo o mesmo tipo de produto, ainda assim, cada pessoa, cada empresa vai fazer de um jeito diferente. Quando a gente pensa aqui numa psicoterapia, quantos psicólogos e quantos terapeutas existem no mundo? E que bom, porque às vezes todos nós juntos ainda não damos conta de atender o mundo inteiro.
sim. Mas isso nunca vai ser uma concorrência, uma disputa. É a gente entender que cada um de nós temos o nosso lugar e oferecemos um tipo de serviço com a nossa personalidade que vai ser útil para determinadas pessoas. A riqueza é um esporte coletivo. Observe dentro de você como que é as suas crenças, como que é a sua visão, como que é as suas sensações e emoções quando você ouve isso sobre a riqueza, sobre o coletivo, sobre essa questão de disputa, de parceria. Para cada um de nós, a mensagem sempre entra diferente, porque nós vemos o mundo, nós ouvimos o mundo a partir das nossas crenças e padrões. Por isso é tão importante ressignificá-las, para que você não passe a vida inteira enxergando coisas distorcidas, como foi te ensinado ou como você aprendeu em determinada fase da tua vida. Boas reflexões por aí. Um beijo, até a próxima.